Olá pessoal, tudo bom? Olha só, resolvi fazer algumas questões. Hoje fiz várias coisas também, além de. Na verdade, eu estava lendo o Código de Processo Penal, né? Porque, tá bem aqui. Porque tem várias dúvidas, então eu fui fazendo algumas questões e fui lendo o Código do Processo Penal. Porque na defensoria, assim, tem o processo penal, o direito penal e a execução penal, que esses três que valem a 20 pontos, né? E eu falei em outro vídeo aí que eu tenho que acertar, não me lembro agora, parece que 7 ou 8 questões, né? Dessas 20. Então, tô aqui fazendo questões. Aqui eu já fiz essas, eu fiz em outro momento, né? Então, deixa eu ver coisas. Vamos para outra página, tá? Para outra página. Bom, opa, tem essas aqui não. Essa eu já fiz. Tem essa daqui. Bora ver essa aqui. Uma reforma que representa incorporação, traço do sistema acusatório na legislação processual penal vigente deve orientar-se no sentido de concentração e gestão da prova na pessoa do juiz? Acho que não, né? Ampliação, ampliar os espaços de oralidade nos atos processuais? Tem um sentido aí, vamos ver aqui. Reduzir a imediação judicial na produção de prova? Não vai reduzir, né? Limitar a publicidade dos atos processuais? Também não, né? Ampliar a tarifação e a taxatividade das provas? Olha, gente, não sei não, mas eu acho que sim, ampliar os espaços de oralidade nos dados processuais, eu ficaria com essa, porque ampliar a tarifação e a taxatividade das provas, não sei se vai ampliar. Mas porque eu acho que sim, fala-se muito sobre essa questão de falar sobre a oralidade do processo. Vamos ver se essa está certa. Acertamos! Vamos ver se tem algum artigo aqui. A letra C está falando em reduzir. Aqui fala alguma coisa. Quanto à letra C, o erro está na palavra reduzir, que não é reduzir, mas sim erradicar. Ah, tá. Bom, não tem nenhum artigo aqui que a gente que fale sobre o que a gente precisa. Então essa questão não estaria no código, né? Vamos para a segunda página. Vamos ver aqui. Considerando a disciplina da aplicação de lei processual penal e os tratados e convenções internacionais, assinale a alternativa correta. A lei processual penal aplica-se desde logo, conformando um complexo de princípios e regras processuais penais próprios, vedada a suplementação pelos princípios gerais do direito. Não, não é vedado, né? A gente pode suplementar. A superveniência de lei processual penal que modifique determinado procedimento determina a renovação dos atos já praticados. Gente, eu não lembro nada disso. Determinar a renovação de atos já praticados. O que eu lembro é que, tendo uma outra lei, os atos praticados, eles continuam e a lei passa dali para frente, desde logo, né? A lei será aplicada. Vamos lá. A lei processual penal não admite interpretação extensiva, ainda que admita aplicação analógica. Admite as duas, tanto a extensiva como a analógica, né? Então, até agora, nessas três aqui, só se tiver alguma muito melhor. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais. Nunca ouvi falar de outra autoridade. E tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo
de que prossiga o processo. Bom, em caso de superveniência de leis processuais penais híbridas, prevalece o aspecto instrumental da norma. Gente, a E tá muito louca e essas três. Eu vou ficar com essa. Acertamos. Agora vamos ver se tem algum artigo. Todas têm artigo, gente. Mas eu não vou ler não. Mas olha só. A é o artigo 2, artigo 2º, artigo 3º, a B é o artigo 2º, a C é o artigo 3º. Então acho que em outro momento a gente lê. A questão, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou a pessoa por ele indicada. Aí tem aqui, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurada a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Agora, tem aqui a Convenção Americana dos Direitos Humanos, no artigo 7, diz que direito à liberdade pessoal, toda pessoa detida. Ah, gente, por isso que eu não sabia, está na Convenção Americana de Direitos Humanos, ó. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgado dentro de um prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Gente, que interessante. É porque as outras estavam muito loucas, por isso que eu fiquei com essa, mas muito interessante. Que? Ah, essa daqui eu já resolvi. Mas será que se fosse resolver agora eu acerto de novo? Bora tentar. São normas instrumentais. Bom, peraí. Quanto à norma processual penal, é incorreto afirmar. Então vamos ver primeiro o que está correto, se essa aqui está correta ou não, sobre norma processual penal. São normas instrumentais as processuais, pois regulam a imposição de regra jurídica específica e concreta, pertinente a determinada situação litigiosa, critério de proceder, né? De instrumento, de proceder, de procedimento. Vamos ver. Tem como objetivo disciplinar o modo processual de resolver os conflitos e controvérsias, disciplinando o poder jurisdicional, visando ainda regular as atividades das partes litigantes, que estão sujeitas ao poder do juiz. Normas procedimentais dizem respeito às maneiras de proceder, inclusive quanto à estrutura e coordenação dos atos processuais que compõem o processo. Até agora não acendeu nenhuma luzinha. A lei processual penal aplica-se desde logo. Ok. Sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Pronto. Até aqui, ok. A lei processual penal admitirá interpretação intensiva, sim, admite. Aplicação analógica, sim, isso eu já sabia. Bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Teve uma questão que falou que não, né? E aqui. O processo penal reger-se-á, inclusive, nos casos de prerrogativa constitucional do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do presidente e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade contra as leis especiais que regulam, não dispuser ao contrário. Gente, tá muita confusão aqui essa questão. Processo penal reger-se-á, inclusive nos casos de prerrogativa. Não é o processo penal, né? Porque a gente sabe que sobre o presidente, os ministros, crime conexo, crime com o presidente, não, gente.
esse negócio não dá não. A RGSA inclusive, não. Pronto, não era não. Agora o que? Como que é? É aí, né? Ah, tá. Artigo 1º. O processo penal RGCA em todo o território brasileiro com por este código. Ressalvado, ó, tá vendo? Os tratados, as convenções, é porque eu não sabia que era ressalvado, mas eu sabia de alguma coisa que. Então, ressalvadas as prerrogativas constitucionais do presidente da República, tá vendo? Agora aqui aprendi mais uma coisa, os processos de competência da Justiça Militar, isso eu sei, que não é no processo penal, os processos de competência do Tribunal Especial, artigo 122, os processos por crimes de imprensa também não, e o parágrafo único, aplica-se-á, entretanto, esse código aos processos referidos no inciso 4, que são nos processos de tribunal, e no 5, as epístolas que regulam não dispondo, se não dispuserem de modo diverso. Ah, entendi. Vocês entenderam, pessoal? Eu entendi, mas, gente, eu vou fazer essa questão de novo. Tá. Vamos lá. O Código de Processo Penal, as jurisprudências e os princípios gerais do direito são considerados fontes formais diretas do direito processual penal. Aí não, né? O Código de Processo sim é direto, mas a jurisprudência não é. Não é direta. E os princípios gerais do direito, inclusive, é depois, quando não tem mais o que fazer. Não, então isso aqui está errado. Isso mesmo, agora por que está errado? Ah, tá. Código de Processo Penal, exemplo de fonte formal, imediata, direta. Jurisprudências são formal, imediata ou indireta. Tá. Pronto, pessoal, vamos acertando aqui. Ó, a prova da defensoria não é CESP. Mas eu tô cansada de fazer 5 alternativas, então eu vou ficar com essas que só tem uma. Porque eu gosto da CESP também. A publicidade, a imparcialidade, o contraditório e a ampla defesa. Não falo pra ninguém, mas eu estava tomando aqui um licor. Tá? Então, são características marcantes do sistema processual acusatório. São sim. Porque o nosso sistema tem publicidade, imparcialidade, contraditório e ampla defesa. Essa daqui sempre, isso aqui eu não vou nem olhar. Sistema acusatório, gente. Sistema acusatório, vamos lá. Se caracteriza por separar as funções de acusar e julgar. Sim, o acusatório é isso. E por deixar a iniciativa probatória com as partes. A iniciativa probatória com as partes. E o sistema acusatório, vamos ver as outras. O sistema se verifica quanto a Constituição prevê garantias ao acusado. Ah, também é assim, né? Tem sua raiz na motivação das decisões judiciais. Sei não. Vigora em sua plenitude no direito brasileiro. Parece essa. Privilegia a acusação, sendo próprio dos regimes autoritários. Essa aqui não. Ai, meu santo. Aqui, essa daqui, até por aqui tá certa. Agora, iniciativa probatória das partes, se a gente for pensar, as partes é que tem que levar as provas, né? Eu que tenho que provar que eu, por exemplo, sou a ré, eu tenho que provar que eu não fiz aquilo que o autor está me falando, né? E o autor tem que ter provas dizendo que foi eu que fiz, né? Ah, eu vou ficar com essa. Por quê? Verdadeiro, mas é porque mesmo o sistema acusatório tem nítida separação de funções, sendo o juiz um órgão parcial
imparcial de aplicação da lei, que somente se manifesta quando devidamente provocado. As partes é quem são detentoras da iniciativa probatória, não sendo permitida ao juiz a produção de provas de ofício. Não sendo permitida ao juiz a produção de provas de ofício? Ah, tá, de ofício. Mas depois o juiz pode pedir, né? Isso que eu entendi. As outras que estão falsas nós não vamos ler não, porque já estão falsas. Não vai ficar na cabeça de nós. Vamos ver isso aqui. No processo penal, as características do sistema acusatório. Inclui clara distinção entre as atividades de acusar, julgar, iniciativa probatória exclusiva das partes e o juiz como terceiro imparcial e passivo na coleta de provas. Gente, essa daqui é igual o que a gente viu aqui antes. Então, essa daqui deve estar correta. Então, se tiver correta, vai estar fora C e D. E E. Vamos ver. 2. Neutralidade do juiz. Igualdade de oportunidade das partes, sim, no processo. E repúdio à prova tarifada. Repúdio. Então, tinha outra questão que estava falando que nosso sistema é a favor da prova tarifária, né? Então, olha, tem repúdio à prova tarifária. Essa aqui é verdadeira. Predomínio da oralidade no processo, imparcialidade do juiz e supremacia da confissão do réu como meio de prova. Não, gente, isso aqui nunca vai falar, não. Da confissão do réu como meio de prova, não. Terceira, eu estou em dúvida, mas eu acredito que não, porque não tem predominância da oralidade. Ok. Imparcialidade, ok. Agora, esse final aqui de réu como meio de prova, a confissão dele, nunca ouvi isso. Celeridade do processo e busca da verdade real, sim. O que faculta ao juiz determinar de ofício. Não, lá em cima a gente falou que o juiz não pode ver de ofício, dizer de ofício nessa daqui, nessa questão. Então, o que faculta o juiz determinar de ofício a produção de prova, não. Então, a 4 tá errada. São 4 aqui na 2, mas aqui começa com 1. A 4 tá errada. Não, e a 1 tá certa e a 3 também. Ah, não, a 3 tá errada. Onde tem 3 não vai dar. 3, 3, 3. Tem essas duas. A 1 tá certa. E a 4 tá errada, então é A. Essas questões aqui eu não gostava não, porque você tem um negócio aqui pra ler, depois tem isso aqui, depois tem isso aqui pra acertar. Mas agora eu estou gostando exatamente por isso, porque dá pra você, se você tem certeza que uma tá certa, você já vai eliminando algumas. Ó. Essa daqui tinha sido eliminada e essa, que começava com 2. Já, quando eu vi que a 3 estava difícil, então a 3, 3, 3. Aí eu só fiquei com dúvida dessa, mas a 2 pra mim estava correta. E a 4 estaria errada por conta dessa coisa aqui de terminar a prova. Pronto. Fechou. E essa, gente, eu acertei em algum momento. Vamos ver. As fontes de direito processual penal são classificadas pela doutrina com a distinção daquelas que criam normas das quais exteriorizam. Sobre esse tema, afirma-se coisadão que os tratados, as convenções internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil por meio de procedimento exigido pela norma constitucional são consideradas como fontes materiais do direito penal, pois equivale à emenda constitucional. Gente, eu não sei, eu sei que equivale à emenda constitucional, mas se são, não sei não, viu? Vamos ver. Cabe à União de forma exclusiva e privativa a elaboração de normas processuais penais. Não, porque exclusiva não. Se fosse privativa, tudo bem. Mas exclusiva não existe, gente. Não existe união de forma exclusiva para elaborar normas. Certo? E ainda não dá. Que aí fala penitenciário, não dá. Essa não dá. C. O costume considerado forma de cognição subjetiva é admitido para afastar a norma aplicável. Não, costume afastar a norma, nem pensar. Apesar de a lei processual penal não autorizar explicitamente a utilização dos princípios gerais, mentira, autoriza.
Vamos ver. O presidente da República, somente por meio de decreto, pode legislar sobre indulto e comutação de pena. Trata-se de competência privativa instituída pela Constituição Federal vigente, embora possa tal atribuição ser delegada por ele, né, pelo presidente, ao ministro de Estado, procurador da República. Vixe Maria, é somente por decreto? O presidente somente meio de decreto pode legislar sobre indulto? Não sei não, gente. Ponte material. Eu vou ficar com a A. Entre a e a E. É uma dessas duas. É a E. Da outra vez eu acertei. É a E, gente. Porque a A fala formais. Fontes formais. Tá errado. Exclusiva, essa eu tinha visto, tá errado. É isso que acontece comigo, viu? Quando eu tô fazendo prova. Eu fico entre duas e ponho a errada. Tá? Bonitinha, linda. Fofíssima. E aqui. Sobre os sistemas processuais penais assinada alternativa de acordo com a doutrina majoritária. Jurisprudência vigente. Pelo estudo e análise histórica dos sistemas processuais penais, é possível constatar que houve uma evolução linear do sistema inquisitório para acusatório. E ao final para o misto passa. Não acredito nisso daqui não. O princípio unificador tem por objetivo proporcionar coerência aos diversos elementos do sistema processual penal, exemplo do princípio acusatório, que decorre do princípio democrático republicano e requer um processo em que os sujeitos parciais possuem tratamento igual, com paridade de armas, ao defender suas pretensões de juízo. Não sei se é esse o princípio. Os modelos de sistemas processuais penais são diretamente relacionados ao exercício do poder penal estatal, o qual integra um plano político, social e cultural. Dessa forma, as visões históricas e teóricas sobre o sistema processual penal brasileiro permanecem em constante convergência, que facilita a identificação do modelo vigente. Não sei. A Constituição Federal traça um processo penal acusatório, porém diversos dispositivos do Código apresentam lucro inquisitivo. Vixe Maria, isso não, exigindo uma filtragem constitucional. Nunca vou falar, gente. O Código Penal permite que o inquérito pessoal da discriminação seja iniciado mediante requisição da autoridade judicial, que a autoridade policial realize as diligências requisitadas pelo juiz e que este realize pessoalmente busca domiciliar. Tais dispositivos são considerados como exceções dentro do sistema acusatório, mas nos casos de crime de natureza grave, crime requisitado pelo juiz e que este pessoalmente. Nossa, nunca vi doido não. Não sei não, gente, qual que é não. Não tenho a mínima ideia. Esse aqui de unificador, paridade de. Meu Deus. Por essa eu não sei. Mas eu não sei. Essa questão não tenho a mínima ideia. Agora, então, o princípio unificador tem por objeto proporcionar coerência aos diversos elementos do sistema processual penal. A exemplo do princípio acusatório, que decorre dos princípios democráticos republicanos e requer um processo em que os sujeitos parciais possuem tratamento igual. Sim, até aí tudo bem, com paridade de armas. Até aqui tudo bem. Agora, eu não sabia que esse princípio unificador tem esse objetivo, gente. Então, vamos ver aqui. Qual foi a questão B. B é o gabarito, tá? B é o que tá aqui, mas por que esse B aqui tá certo, gente? Pelo amor de Deus, tá aqui, ó, vamos ver. Sim, é a mesma coisa da questão, então não sei de onde que tirei isso aqui. Vamos ver. No sistema acusatório temos um procedimento em que as partes possuem direito ao contraditório, onde está intimamente ligada
ao princípio da paridade de arma, ou seja, quando uma parte submete uma prova ao processo, a parte acusatória tem direito. Sim, esse é o sistema acusatório e é do princípio unificador. Ah, tá bom. Tá bom, gente, não vou sofrer atrás disso aqui não. Esse. Sobre o tema sujeitos processuais do direito processual incorreta. Pessoal, o que está incorreta? As prescrições sobre suspeição do juiz estendem ao eventuário e no que lhe for aplicado. Tá certo? A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito por motivar para criá-lo. Também acho que está certo. No despacho que admitir ou não o assistente de acusação caberá recurso, devendo, de qualquer modo, constar nos autos o pedido e a decisão. Não sei. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada? Será, gente, que essa daqui tá certa? Porque do despacho que admitiu na índice, nunca terá recurso. Deve, de qualquer modo, constar. Será que cabe recurso? Eu acho que mentira, não cabe não. Ai, Deus do céu, se eu visse aquilo ali vermelho. Mas deu um jeito, né? Por enquanto posso errar, mas tô acertando sem saber, viu, gente? Se vocês quiserem continuar estudando assim, mas tá no artigo 273, do despacho que admitiu ou não. Não, mas vamos memorizar isso aqui o que é que tá certo agora. Do despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar nos autos o pedido da decisão. Então, não deve constar, tá vendo? Diz que caberá recurso. Então, era um nãozinho aqui, memorização. Mas eu não tinha a mínima ideia, mas agora eu já sei que do despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso. Tá? Não caberá recurso, tá? Devendo, entretanto, constar nos autos o pedido e a decisão. Ai, socorro. Eu fico ansiosa porque tô sabendo pouco. Em consonância com a doutrina majoritária e com o entendimento dos tribunais superiores, assinale a opção correta acerca do sistema. Tá bom, vamos lá. O princípio da obrigatoriedade deverá ser observado tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada. Obrigatoriedade, esse princípio? Eu não sei não, gente. Será? O princípio da verdade real vigora de forma absoluta no processo penal brasileiro. De forma absoluta, está ficando pior. Na ação penal pública, o princípio da igualdade das armas é mitigado pelo princípio da oficialidade. Não, isso aqui acho que está errado. O sistema processual acusatório não restringe a ingerência de ofício do magistrado antes da fase processual da persecução penal. Socorro. No sistema processual inquisitivo, o processo é público. A confissão é elemento suficiente para a condenação e as funções de acusação e julgamento são atribuídas a pessoas distintas. Não, são a mesma pessoa no inquisitivo. Aqui no acusatório é que são pessoas diferentes, então aí está errada. Agora, o sistema processual acusatório não restringe a ingerência de ofício do magistrado. O sistema processual acusatório não restringe a ingerência de ofício do magistrado antes da fase processual da persecução penal. Nossa. Na ação penal, o princípio da igualdade das armas é mitigado pelo princípio da oficialidade. Eu não sei. O princípio da verdade real vigora de forma absoluta. O princípio da verdade real vigora de forma absoluta? Não sei. O princípio da obrigatoriedade deve ser observado tanto nas... deve ser observado nos dois.
É a C, gente, que tá certo. Vamos lá, na ação penal pública, o princípio da igualdade, gente, é aqui que dá certa. Vamos ver por que tem a ver esse negócio do o princípio da igualdade das armas é mitigado. Vamos lá, C, né? C. C tá aqui, C tá aqui. C. Na ação penal pública, o princípio da igualdade das armas é mitigado pelo princípio da oficialidade. Ó, o princípio da oficialidade implica no atuar do próprio Estado, enquanto parte responsável pela persecução penal, a qual é levada a efeito através do Ministério Público. Contudo, o MP, embora atue como parte no processo penal, acumula função de custos legis, motivo pela qual não deve proceder com parcialidade, nem mesmo que deva apresentar interesse antagônico ao do acusado, pois ao packet compete a tutela dos interesses tanto da acusação quanto dos da defesa, consagrando-se o dever do Estado de tutelar a liberdade do réu. Consagrando-se o dever do Estado de tutelar a liberdade do réu. Daí falamos que o MP é parte imparcial. Por isso, podemos afirmar que o princípio da oficialidade mitiga na ação penal pública a ideia de paridade das armas. Socorro, gente. Mas eu vou olhar aqui. Então, nessa questão, esse daqui está errada. Peraí, vamos ver aqui. Aqui está errada. Está errada porque o princípio da obrigatoriedade é aplicada só na ação penal pública. Ok. E a outra? Primeiramente, não é tão grande esse negócio para ler. Mas vamos ver aqui. O princípio da verdade real vigora. Vamos lá. Primeiramente, não há princípios absolutos no ordenamento jurídico brasileiro. Pronto. Então, a gente já sabe que não vigora por isso. O outro, a D, seria o sistema processual acusatório não restringe a ingerência. Vamos ver. O sistema acusatório restringe, ele falou aqui que não restringe a ingerência lá, né? Então, o sistema acusatório restringe a atividade do juiz, a inércia, via de regra, a razão pela qual qualquer atuação positiva do magistrado deve se dar forma excepcional, tá? O sistema acusatório restringe a atividade do juiz, a inércia. Porque lá falou assim que o sistema não restringe. Ok. Vamos ver aí qual que era o que estava falando de lá. Está falando assim, ó, que no sistema inquisitivo, o processo é sigiloso, ok? As funções de acusar e julgar são atribuídas a única pessoa. Então, pronto. Então, essa aqui a gente vai acertar. Se essa daqui cair na nossa prova, vai acertar. Deixa eu ver aqui quem fez essa prova, quem fez essa questão. Foi a CESP. Então, não sei se vai cair na nossa prova, não. Mas, Consulplan, CESP, FCC. Essa aqui foi da FCC. Essa aqui, CESP. E CESP. E FUNCAB. Fundatec. Que tanta coisa. Bom, pessoal, foi bom estar com vocês. Não foi bom fazer as questões e depois salvar no YouTube para vocês, tá bom? E o meu jeito de estudar é esse, porque assim, a prova vai ser em agosto, né? Hoje é dia 1º de julho. Então, para dia 1º de agosto, nós temos exatamente 30 dias. Então, vamos ter que fazer assim, entendeu? As questões vamos ter que fazer desse jeito aqui, tá bom? Então, estudem, não sei como é que vocês estão estudando, mas assim, eu estou negligenciando a lei seca. Porque é bom ler um pouco a lei seca, principalmente essas partes que caem mais, porque
a gente vai memorizando, né? E tem algumas mudanças, enfim. Eu agora vou fechar tudo aqui e vou descansar, né? 21 horas e 55 minutos. Vou dar uma olhada aqui só nos meus. Em algumas outras coisas daqui que eu tô fazendo no mercado digital, pessoal. Coloquei. Opa, já deu certo aqui um. Porque eu coloquei um e-book, né, pra vender na Monetize. E aí eu tinha colocado um. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Olha só, aqui. Tudo bem, nada a ver com as questões, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí eu coloquei o meu e-book que eu fiz, né? Da profissão freelance. E aí eu coloquei no Facebook para vender lá pelo Facebook, né? Que eu consigo fazer vendas pelo Facebook. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Ai, não sei se eu mostro. Acho que não, né, gente? Acho que tem nada a ver. Questões de concurso e mostrar coisas do mercado financeiro também não, maluca. Da, do mercado digital, né? Tá bom, eu mostro um outro momento para vocês. Tá certo? Um beijo, tudo de bom. É, compartilha esse vídeo com mais alguém que você acredita que precisa desse material, tá bom? E estuda, gente, vamos lá, viu? Amiguinhas, doutora Rita e doutora Camila, que são as duas amiguinhas que eu sei que estão estudando para fazer essa prova, tá? Beijo, tchau. Deixa seu like, hein?